Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live especial. E o tema da live hoje são chamados para a vida. Jesus está chamando você, ou melhor, Yahshua está chamando você, porque esse é o verdadeiro nome do nosso Criador, não é mesmo? E o verdadeiro nome do Deus eterno é Yahweh. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Compartilhe, faça bastante tap-tap na telinha. E, gente, Deus tem uma palavra especial para você. E venham todos, fiquem conosco, compartilhe e fiquem aqui para ser abençoados com a palavra de Deus. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Que Deus em Cristo venha abençoar, venha dar graça a cada um. Que o Senhor possa fazer resplandecer o rosto dele hoje sobre ti. Como sempre, estamos em praça pública pregando a palavra de Deus. Falamos já diretamente de Canaã dos Carajás, pregando a palavra nesta cidade. Glória a Deus por isso. E hoje Deus, o nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, o Pai de Yahshua, a qual nós conhecemos como Jesus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E para a nossa meditação nesta tarde, glória a Deus por isso, nós iremos meditar no livro de João, capítulo 21, do versos 1 em diante. Assim está escrito no livro santo. Aleluia. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades. Manifestou-se assim: estava Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, o filho de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Pedro: vou pescar. E disseram eles também: iremos com você. Naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. E disse-lhe Jesus: aleluia, filho, tendes alguma coisa de comer? E responderam eles: não. Ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram a rede, e a rede veio cheia de peixes. Aleluia. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Quando Simão ouviu isso, que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava muito longe do mar. E os outros discípulos foram com o barco, e estavam à distância da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes agora que apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tanto que não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos perguntava ou ousava perguntar quem era ele, porque todos sabiam que era o próprio Cristo. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, tomou o peixe, partiu e dividiu aos discípulos. Aleluia. Glória a Deus. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Ele torna a perguntar: Simão Pedro, tu me amas? E
Senhor, tu sabe que te amo. Aleluia. Ele pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Aleluia. Tu sabe que eu te amo. Glória a Deus por isso. É importante nós conhecer quem é este personagem da Bíblia, chamado Pedro. Aleluia. Ora, Pedro, pescador, Pedro, homem, segundo as narrativas, segundo aquilo que estudamos e aprendemos, Pedro era um homem rude, um homem que tinha sangue nas guerras, como se diz, né, no ditado popular. Era um homem sanguinário. Aleluia. Era um homem, aleluia, quando se diz sanguinário, não era que ele andava matando nem aprontando, não, mas aquele homem de pavio curto. A história vai dizer que Pedro, a primeira vez que Cristo, aleluia, faz um milagre diante dos olhos dele, Pedro chega a dizer a ele: eu não sou digno que tu entres na minha casa, eu não sou digno de te ter perto de mim, porque tu és um homem santo. Falar que Cristo se manifestou aos discípulos foi à beira do mar da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é Ele. E começa assim, ele pergunta se aqueles homens têm algo de comer. Ora, ele sabia que não tinha. Aleluia. Percebeu que era o Senhor, que era o Cristo Santo. A Bíblia vai dizer que João, o discípulo que mais amava a Cristo, o discípulo que tinha mais afeição pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador, ele chega e diz para Pedro: Pedro é o Senhor. E Pedro, ele bota uma túnica e se joga ao mar, porque Pedro estava despido, estava nu, estava pescando nu no meio do mar. Aleluia. Logo Pedro chega à beira da praia e eles observam que tem peixe assado, que tem mel, que tem uma brasa acesa à beira da praia. Aleluia. E que o próprio Cristo convida ele e diz: tendes alguma coisa de comer? Eles não tinham, mas tinham pego muito peixe. Aleluia. Segundo a palavra do que o próprio Cristo falou a ele: lançai a rede à direita. E trouxeram muito peixes. A Bíblia vai esclarecer, vai falar, aleluia, que eles rastam a rede para a beira da praia. E o Senhor prepara aquela comida e o próprio Jesus divide aquela comida com seus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. E aqui que fica interessante a história. É que Pedro, ele nunca imaginou na vida que ele teria um convite tão especial da parte dos céus. Ele, sendo homem que se considerava muito pecador, muito indigno de estar na presença do Senhor, este mesmo Pedro foi que negou ele na casa de Caifás. E quando diz que ele negou, ele espraguejou. E espraguejar, se você for ver no dicionário, ele chamou ele de malfeitor, mentiroso, falso. Este mesmo Pedro que negou a Cristo, este mesmo Pedro, aleluia, glória a Deus, este mesmo Pedro que ao mesmo tempo, aleluia, quando Cristo estava no jardim, que o foram prender, glória a Deus por isso, ele puxa da espada e corta a orelha de Malco. Ora, Pedro era um homem de pavio curto, como eu já falei, mas Deus tinha uma obra tremenda na vida de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aqui Pedro já está discipulado quando Cristo encontra com ele à beira da praia e o convida para jantar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E assim somos nós. Quantos homens, quantas mulheres o Senhor tem chamado
para a sua obra. O Senhor tem dado de si, o Senhor tem comissionado nesta terra para ir pregar a palavra do Senhor, para fazer a sua vontade, para arrebanhar almas, para fazer maravilhas nesta terra, para estar nesta terra proclamando e anunciando a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia, porque a igreja em si nos últimos tempos, ela está condicionada a estar entre quatro paredes, mas a proposta continua de pé: ide e pregai o meu evangelho, anunciai a toda a criatura, louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê, e este crê tem uma condição: crer, obedecer, crer e guardar a palavra, crer e seguir a Cristo, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Seguir ao Filho de Deus, não seguir a homens, não seguir a papa, não seguir a pastor, não seguir a pregador, mas seguir segundo o que está na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Este Pedro, aleluia, glória a Deus, o mesmo Pedro, bendito é o nome do Senhor, que fez tudo isto, negou a Cristo, cortou a orelha daquele homem, agora está na beira da praia, jantando com o Senhor. Quem sabe o que passou na cabeça de Pedro, como continua, aleluia, me chamando para que eu possa, aleluia, fazer a sua obra, para que eu possa o seguir. E não é diferente, amado. Nesses últimos dias o Senhor tem chamado uma legião de homens e mulheres para pregar a sua palavra, para viver a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome dele. Agora Pedro está diante do Criador e ele olha para Pedro, aleluia, e diz: Pedro, tu me amas? Ora, ele sabia dos sentimentos de Pedro para ele, mas ele queria a expressão da boca de Pedro. Ele queria ouvir o que Pedro tinha a dizer a ele. Ele pergunta a segunda vez: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E Pedro chega a dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ora, Jesus pergunta pela terceira vez para ele: Pedro, tu me amas? E agora Pedro, ele cai, aleluia, em si e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo e tu conheces todas as coisas. Ora, quando Jesus chama o nome dele e fala da descendência dele, o que ele está dizendo: eu te conheço, eu sei quem tu és, eu sei a tua família, eu sei a tua descendência, eu conheço a tua história, eu conheço o teu calibre, eu conheço a tua paciência, eu sei o tamanho do teu vaso, eu sei o que passa em teu coração e na tua mente, eu sei aquilo que tu quer na tua vida. Porém tu tem um desejo muito grande, aleluia, de me seguir, Maria. Mas a tua vontade, a tua carne, o teu eu não deixa você fazer aquilo que eu tenho te pedido. E não é diferente nos últimos dias. O Senhor tem enviado os seus a pregar, a falar, a chamar homens, mulheres para esta obra, para pregar a palavra, para viver a palavra, aleluia, para proclamar o evangelho. É bom entender uma coisa, aleluia, que quando Cristo fala estas coisas a Pedro, ele não falou no meio de todo mundo. A história vai dizer que ele chama a Pedro e diz: Pedro, vamos conversar. Quantas vezes o Espírito de Deus, quantas vezes o nosso Criador tem nos convidado para um particular, 26, e nós temos negado a Ele. Quantas vezes Ele tem dito: aleluia, eu quero falar contigo. Quantas vezes Ele tem falado: aleluia, o que eu coloquei em tuas mãos tu desprezou, aleluia, mas eu estou te convidando. Eu não estou na beira de uma praia. Hoje eu estou diante de ti, diante da tua vida, te propondo a bênção e a
maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva tu e tua família. Ora, o meu caminho é de vida, o meu caminho é de saúde, o meu caminho é de paz, é de amor, e por fim, vida eterna diante de mim no céu de glória. A proposta é linda e é maravilhosa. Assim, eu não sei por onde tu estás, eu não sei qual o caminho que tu tens seguido, eu não sei se tu estás à beira do caminho como Bartimeu, eu não sei se tu estás à beira do caminho deitado, machucado, ferido, como aquele homem que o bom samaritano encontrou. Eu não sei se tu estás na beira de um poço, assim como ele encontrou com aquela mulher samaritana. Eu não sei a situação tua, se tu estás numa cama no hospital, eu não sei se tu estás dirigindo, eu não sei se tu estás nessa praça ouvindo esta mensagem nesta tarde, mas uma coisa é certa: a palavra continua de pé, a proposta continua de pé, dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, não esqueci, aleluia, os tempos que tu estava diante de mim. A proposta continua de pé. E ele chama Pedro: Pedro, vamos passear. Eu estou parafraseando. Pedro, vamos andar, vamos caminhar. E ele começa a interrogar a Pedro. Quem sabe na visão de Pedro, na cabeça dele, em seu coração, passou toda a sua vida, Profeta João Batista, louvado seja o nome do Senhor. Você continue firme e forte na caminhada com Cristo. Dizendo a ele: não me lembro dos teus pecados, os teus defeitos para mim não são nada. A tua, aleluia, arrogância, a tua tristeza, a tua dor, tudo isso eu saro. Ele estava convidando Pedro para uma obra. Ora, se ele é dono do mundo, se ele é o criador de todas as coisas, se é ele que faz todas as coisas, lógico, ele vai garantir, porque é ele que nos supre, é ele que nos dá, é ele que faz coisas grandes e maravilhosas em nossa vida. E quando ele nos comissiona, quando ele nos chama para fazer a sua obra, quando ele nos chama a realizar o seu desejo, é necessário o homem entender uma coisa: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que ele não tem mais vontade própria. Ora, o próprio Cristo diz a ele nesta conversa: Pedro, quando tu eras jovem, tu te vestia, aleluia, e tu ia para onde tu querias. Porém, quando tu fores velho, tu estenderás as mãos e as pessoas te levarão para onde tu não queres. Tu tem o significado de como seria a morte de Pedro. Ora, o mesmo Pedro que negou a Cristo, ele vai falar na primeira epístola de Pedro, a epístola que ele escreveu, ele vai dizer: bem sei, aleluia, aleluia, que estou prestes a deixar este tabernáculo, segundo aquilo que o Senhor me revelou. Agora eu tenho um Pedro aqui pronto a morrer pelos céus, a morrer pelo Evangelho. Um Pedro que foi lapidado. Quantas vezes o Senhor tem tentado, tem lutado para lapidar vasos nessa terra e para fazer a sua obra, mas as pessoas se negam, se escondem de trás de tantas coisas para não receber o Senhor e fazer a sua obra. A Bíblia vai dizer que ele sai passeando com Pedro à beira da estrada, ou à beira da praia, aleluia. E ele está dizendo o que quando ele fala isso? Pedro, após tu te entregar a mim, não é mais o teu desejo, é a minha vontade sobre a tua vida. Não é mais o teu querer, mas é segundo aquilo que o Espírito vai falar para ti. E não é diferente conosco, não é diferente para os que são chamados, para os escolhidos. Glória a Deus por isso, aleluia. Ele está passeando com ele à beira da praia e conversando com Pedro. Este mesmo Pedro, onde ele diz: tomarão as tuas mãos e te levarão para onde tu não queres. Aleluia. Isto, o próprio Cristo estava falando a ele, o significado que ele haveria de morrer para glorificar o Senhor. Estudo
estudos, e segundo alguns teólogos, pessoas que estudam a Bíblia, vai dizer o seguinte, que Pedro saía de Jerusalém e ele se dirigia praticamente para a Europa, aleluia, para a Itália, para Roma. Ele sabia que ele iria morrer ali, mas ele foi, porque agora era o Espírito de Deus que estava chamando ele e dizendo a ele: ainda que custe a tua vida, pregue o meu amor, fale da minha palavra, ainda que te criticaram, ainda que não entenderam o chamado na tua vida, ainda que não te vejam, mas Ele está nos olhando, a todos nós, a todos quanto Ele comissionou, aleluia. Ele está olhando, Ele está guardando, Ele está preservando, Ele está nutrindo, Ele está dando, aleluia, a capacidade para estarmos diante dEle neste mundo. E Pedro olha para trás e diz: Senhor, quanto a este? E quando eles olham para trás, o discípulo amado vem o seguindo. E o próprio Cristo, ele fala algo tremendo: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? É necessário nós, como servo de Deus, olhar para Deus, olhar para Ele e não se importar com aquilo que está em nossa volta, no sentido de vir prejudicar a nossa fé. Aleluia. Ele diz que te importa até que eu venha. E correu uma história que João não iria morrer, mas na realidade ele estava falando que quando ele vier, ele estará cumprindo o Apocalipse que o próprio João iria escrever, que ele ia dar para João. Entenda uma coisa, amigo. Eu não sei que maneira o Cristo se revela para ti. Eu não sei de que maneira Ele fala ao teu coração. Eu não sei o tipo de sonhos que Ele te dá. Eu não sei de qual jeito que Ele usa as pessoas para falar contigo e te dizer que a obra é dele, não é do homem, que o querer é dele, o chamado é dele, o realizar é dele. Glória a Deus por isso. Então não há por que se incomodar. Por quê? Porque é Ele que nos dá vida e saúde e vigor. É Ele que não nos deixa confundir. A história vai dizer que Pedro, caminhando à beira da praia, com ele, aleluia, quem sabe Pedro falou a ele: Senhor, vão retrucar a palavra que eu der. Senhor, vão se lembrar que um dia eu te neguei. E ele vai dizer: mas eu não me lembro. Senhor, vão falar que um dia eu puxei pela espada para cortar a orelha de um homem, que na realidade não foi para cortar a orelha, foi para cortar o pescoço. Porém, o Cristo, eu tenho certeza que Ele irá dizer: eu não me lembro. Porque Deus, queridos, se Ele for olhar o defeito do homem, se Ele for olhar a capacidade do homem, a Bíblia diz que Deus olhou aos céus e não encontrou um justo sequer. Porém, somos justificados pelo sangue deste mesmo Cristo, deste mesmo Yahshua. Aleluia.
A Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue dele é que nos dá direito, bendito é o nome do Senhor, de estar diante do Pai. Aleluia. E a proposta continua de pé. Quem sabe nos olhos de Pedro rolou uma lágrima. Quem sabe ele olha agora para a face do Cristo e tentando dizer um não para o Senhor, porque Cristo estava aquela hora o consagrando a pastor, o consagrando a cuidador das ovelhas dele aqui na terra. Quem sabe ele olha para os olhos do Cristo, e o Cristo olha para ele, e no olhar diz a ele: aqui tem segurança, não te preocupa, não te apavora. Aleluia. Quem sabe neste olhar o Senhor olhou dentro do coração dele e disse: eu sou o teu Criador, eu sou o teu apacentador, o teu ajudador. Glória a Deus por isso. E nesses últimos dias o Senhor tem chamado pessoas para o servir, para o adorar. Mas o homem, ele tem buscado mais o material do que o espiritual. Os olhos de Pedro era para viver em cima de uma embarcação pescando, era para ter a sua família e viver uma vida como qualquer um cidadão. Porém, o próprio Cristo diz a ele: tu não vai ser mais pescador de peixe, mas tu vai ser pescador de homens. E quantos pescadores de homens Deus tem chamado e tem se escondido neste Brasil, nas cidades? Quantos homens, cada chamado lindo, maravilhoso, e tu tem te escondido. Aleluia. Candaraya séria ba, domia séria sukia. É verdade. E eles passeando à beira da praia. A história vai dizer que quando Pedro chega em Roma, a perseguição à igreja está muito grande. E ele é colocado em uma cruz. E ele diz: eu não mereço morrer como meu Criador, como meu Senhor. Colocaram ele de cabeça para baixo. Aleluia. E o crucificaram e o mataram. Homens que não negaram a fé, não negue a fé daquilo que Deus tem te chamado. E você, amigo ouvinte, que ouviu esta palavra nesta tarde, todos os dias o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos reconciliar com Ele, de voltar para os seus braços e dizer: Pai, eu pequei e não sou considerado, sou ser chamado de teu filho. Mas Ele vai te dizer: filho, obrigada pela rosa, Deus abençoe. Eu estou te esperando esse tempo todo. Eu nunca esqueci de ti. Eu nunca esqueci tuas orações. Eu nunca esqueci quando tu estavas em um leito e tu clamou para mim. Eu nunca esqueci teus dias, tuas lágrimas. Ele é o Senhor. É Ele quem perdoa nossos pecados. A Bíblia diz,
Deus: não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero responder aqui nesta mensagem a um certo cidadão. Ele falou algo para mim, aleluia, mandou mensagem e disse que eu não tenho que estar exortando ninguém na rua. Meu amigo, você sabe o que significa a palavra exortar? Exortar é animar, é chamar, é dar força, é alegrar a pessoa. A pregação de João Batista, ele chamava raça de víboras. Quem? Os próprios fariseus, doutores da lei. O próprio Cristo também fez assim, chamou eles de filhos do cão. Vá ler Bíblia e ter intimidade com Deus, para vir falar besteirol. Pare de falar besteirol. Aleluia. Eu prego a palavra. Se está doendo, é porque foi como limão. Mas se está gostoso, é como açúcar. Ela corta para lá e para cá. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Nós não defendemos aqui placa de igreja. Nós não pregamos religião. Aleluia. Deus tem nojo de religião, de religiosos. Nós pregamos a Yahusha, o filho de Al. Aleluia. A salvação de Al. Glória a Deus por isso. Nós pregamos o Cristo que andou nesta terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. É como um cidadão que me perguntou da onde eu tirei a história do nome de Deus. Há 30 anos algo chamava muito a minha atenção. Eu li a Bíblia e eu queria saber o nome de Deus, porque Deus é um título, mas agora foi revelado. Está lá, aleluia, escrito, está lá na Torá, as 4 letras, Iud, Re, Vav, Re. Nós traduzimos Iau. O nome do Pai está no Filho, como é o nome de Jesus. Essa letra J tem apenas 540 anos. Não existe letra J no hebraico. O nome dele é Yahusha, a salvação de Iau. Aleluia. O nome do Pai está no Filho, o nome do Filho está no Pai. Todo filho de Israel tem o nome do próprio Criador. Benjamim Netanyahu é o nome lá do homem que toma conta agora de Israel. Aprenda essas coisas, estude, vai ler, vai pesquisar. Aleluia. E eu estou alegre porque a Bíblia diz, aleluia, que aquele que invocar o seu nome, o verdadeiro nome, será salvo. E Cristo andando com ele à beira da praia. Obrigada, pessoal, pela rosa. Pedro, eu estou te comissionando. Obrigada, pessoal, pelos presentes. A você ser meu seguidor, a você ser o homem para tomar conta das ovelhas. Entenda também uma coisa: Cristo nunca botou Pedro como papa, dizendo que ele é o primeiro papa. Que quando a Bíblia diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está dizendo sobre Pedro. A igreja é edificada em Cristo. A Bíblia diz que nós não podemos lançar um outro fundamento ao qual já foi posto, e este é Cristo Jesus. Não existe isso. Aleluia. Bendito é o nome dele. E ele continua salvando, ele continua curando. É ele que muda o coração do homem. É ele que faz milagre na vida do homem. É ele que chama o homem do meio do monturo e faz sentar entre príncipe. É ele que faz o homem ter família e ser fértil.
Glória ao Pai por isso. E ele diz a Pedro: não te importa com ele, Pedro, quanto a ti, me segue. Seguir a ele, servir a ele em espírito e em verdade, viver para ele. Ei, te lembra de uma coisa: o banco do tempo não para, o relógio não para, o Cassiane tempo Santos, passa a cada obrigada pelo instante. presente, Cassiane. Aproveite o chamado que Deus tem na tua vida. Não diga não, mas diga sim para o Senhor. Eu quero avisar também algo aqui na live. Algumas pessoas doaram o vídeo, já está na rede social. Deu pouco, irmão. Eu tive que inteirar o restante, mas deu para comprar a cesta básica. Nós já distribuímos. E tem uma pessoa que está precisando de cesta básica. Tudo que nós fazemos, nós prestamos conta. Eu não faço isso aqui para pedir dinheiro para ninguém. Eu não quero nada de ninguém, nem presente que manda aí, rosa, um negócio de diamante, essas coisas que eu não entendo nada disso. Para mim, eu quero que você escute a palavra do Senhor. Eu quero que você busque a Deus. Eu quero que você se lembre que existe um Criador, que existe uma saída. Existe uma saída. A última palavra é de Deus, a primeira palavra é dele. Se o homem está dizendo que não presta, para Deus presta. Se o homem está dizendo que não vale, para Deus vale. Se o homem está dizendo que é o fim, para Deus ele está dizendo é o começo. Ô, glorial! Aleluia! Xéria, Su, Kianô, Vende, Candari, Abaçu. Aleluia! Glória e ao. Glória e ao. Então, meus amados, sábado nós estaremos aqui de novo, pregando a palavra do Senhor, trazendo a mensagem. Você, meu amigo aí de Alagoas, quero te mandar um abraço. São Luís, minha terra amada. Pessoal da live, por favor, deixa aqui de onde São vocês Paulo. São, quais cidades. Aqui temos aqui a Leide de Alagoas. Alagoas. Deus abençoe. Bem-vinda, Leide. Deus abençoe Aleluia. você e toda Pessoal de São Alagoas. Paulo, São Bahia. Paulo, Bahia, muito Rio bem. de Janeiro. Isso. E Pixuna do Pará, E Salomão, um Pixuna do abraço, Pará, Salomão. Um abraço, Salomão. Tem pessoas também nos Estados Unidos Piracaia, assistindo. São Paulo. É São a Mara de Piracaia, São Paulo. Mara, Piracara, São Paulo. Ó, tem o João aqui de Criciúma, né? Criciúma, um abraço, João. Santa Deus abençoe. Catarina. Santa Catarina. Tem aqui Deus dê graça, Deus Rosinete de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Pessoal de Minas, tenho um carinho especial pelo povo de Minas. Aleluia. A Deus Leide está abençoe. dizendo aqui que Deus fez ela gerar. Glória. Louvado seja o nome de Iau. Aleluia. O Sergiano aqui é de Fortaleza. Fortaleza, Sergiana, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Pessoal de Portugal, um abraço. Rondônia, temos também Rondônia. a Cassiane Santos é de Rondônia. Cassiane. Temos Deus o Silva abençoe, de Manaus. Silva, eu Amapá. tenho uma amiga em Manaus, ela é promotora de justiça. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê graça. O Francivaldo aqui é de Lago da Pedra, Maranhão. Lago da Pedra, Maranhão. Conheço lá a irmã. Oh, rapaz, a irmã Terezinha, quase se ela foi prefeita lá. Raimundinha. Raimundinha. A irmã Raimundinha, filha da mãe da Maura Jorge. Conversei muito com aquela senhora. Temos o Jaime Freire, que é de Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo, pessoal da Baixada Maranhense aí, Pinheiro, São Bento, Santa Helena. A irmã Domingas, lá em Santa Helena. Deus te abençoe, minha irmã. Também temos Glória aqui a a Nilza, né, que é de São Paulo também. Um abraço. São Paulo, Deus abençoe, Deus. Sergiano, somos de Canaã dos Carajás, Pará. Canaã dos Carajás, Pará. A cidade mais rica do Brasil. Glória a Deus por isso. Quando cheguei nessa cidade, isso aqui era só mato, só existia o centro. E o Novo Horizonte, o povo distribuindo terreno e ninguém queria. Hoje o terreno lá está R$400 mil. O terreno. Aleluia, Deus é bom o tempo todo.
Pois é, meus amados, Deus abençoe, Deus dê graça. Eu quero saber se tem alguém para Cristo. É isso aí, pessoal. Tem alguém aqui para o Senhor eterno e ao, para o nosso Supremo Criador? Se tiver, por favor, Este é um convite. diga assim, eu, ou então, você ter o seu amém. nome no livro Vamos lá, da pessoal. vida. Vamos se reconciliar com o Senhor. Hoje é um dia Aleluia. especial. Este Essa é um palavra convite abençoada aqui para você. para você viver para Ele. Glória ao Pai. Aleluia. Alguém para Jesus hoje? Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Pai amado e santo, nós te damos graça glória. por tudo. Nós te louvamos, te bendizemos o teu nome. Tu é bom. O teu nome é santo, tu é eterno, Pai. Nos guarda, nos livra do mal, nos livra de tudo aquilo que não te agrada. Senhor, nos cobre com o teu sangue, ajuda-nos, dê força. Abençoa o teu filho, a tua filha que pede oração, sustenta, Pai alegra, Amém. cura, renova, Glória. restaura. Deus, em nome do Cristo Santo, nos leva na tua paz, nos traga na tua paz, nos dê paz. Senhor, nos abençoa, e tudo isso nós te pedimos em nome do teu filho, que vive e reina para sempre. Amém. Bruno Vieira, obrigada pela Bruno, rosa. obrigado, Bruno. Se for a vontade do Pai, sábado nós estaremos aqui, neste mesmo lugar, nesta mesma hora, 17h30. Estamos começando a live, tá bom? Deus É isso aí, pessoal. Muito obrigada. E que o Papai do Céu abençoe todos vocês abundantemente. Estamos aqui diretamente de Canaã dos Carajás, Pará. E estamos localizados aqui no Lago da Prefeitura de Canaã dos Carajás, do Centro Administrativo Geral. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima live.